Fala família, seja bem-vindo aí novamente ao canal. Aqui quem fala é o Leandro Terra. Vamos lá para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o silêncio. O poder transformador do silêncio, o que ele pode causar. Você não tem noção de como o teu silêncio pode ser tão estrondoso, beleza? Então vamos lá falar sobre silêncio, mas antes eu gostaria de fazer um pedido. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa um joinha e deixa um comentário, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Nesse mundão de hoje, o silêncio ele é muito subestimado. Alguém chega, fala alguma coisa pra você, paga uma geral pra você, você fica em silêncio, isso incomoda as pessoas. As pessoas vão falar assim, caramba, fulano nem se defendeu, ficou quieto, não falou nada. Mas é o certo, porque você às vezes evita muita coisa. Você não sabe que é o camarada que tá naquela fila ali do mercado, que tá querendo arrumar confusão contigo. Aí você vai meter bronca pra cima daquela pessoa, você não sabe como tá o coração daquela pessoa e o que aquela pessoa é capaz. Você sabe do que você é capaz. E às vezes você nem sabe até onde você pode. Nem você mesmo sabe do que você é capaz, né? Qual é o teu limite, aonde você pode chegar. Imagine as pessoas. Então, a melhor coisa no dia de hoje, nesse mundo barulhento, é pensar, ficar em silêncio antes de tomar qualquer atitude. E o silêncio, ele é transformador. Ele pode fazer algo que você não tem noção. Enquanto a pessoa tá falando pra caramba, você tá ali em silêncio, você não sabe, cara, como você tá constrangindo aquela pessoa. E como você também tá dando espaço para você raciocinar, para ver o que você vai falar, o que vai fazer. E não vai deixar tua mente pegando fogo, explodindo e sair fazendo besteira de qualquer jeito. Como muitas das vezes esse garotão aqui já fez. Se explodir, sair falando um monte de coisa, entrando na pilha de qualquer um, porque não conseguia ficar em silêncio. Quando você abraça o silêncio, você abre espaço para introspecção, para uma clareza mental, uma conexão de tudo que está em volta de você. Você consegue perceber tudo aquilo, sem ser influenciado pelo ambiente. E o mais importante é que essa conexão é com você mesmo, no seu interior. Eu lembro quando eu conhecia minha esposa, minha sogra falava assim, esse menino aí é aquele menino que você pode levar para qualquer festa, que não vai dar problema, não vai te fazer passar vergonha. Porque quando eu chegava no local, eu ficava em silêncio, observando tudo, quem era brincalhão, quem era o abusado, quem era o sério, qual era aquele que eu deveria começar a me aproximar. Eu sempre fui muito observador, sempre gostei de ficar em silêncio nos lugares, principalmente quando todo mundo tá falando, eu fico em silêncio. E olha que eu falo pra caramba, meu problema é quando eu começo a falar. Então, nesse mundão aí de agitação, o silêncio ele é como um bálsamo, cara, quando você fica calado, só prestando atenção, observando, às vezes até incomoda as pessoas. Eu lembro de uma passagem bíblica em que Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos está falando um monte de coisa ali, e ele fala assim, caramba, você não vai falar nada, não vai se defender, eu tenho poder para tirar a tua vida ou deixar você viver. Aí foi a única vez que Jesus se manifestou, ele falou assim, ó, você não tem poder nenhum sobre minha vida se não for dado do céu. Aí ele não aguentou, né? O cara tava falando que tinha poder sobre ele, o homem era um Deus reencarnado na Terra, mas fora isso, as pessoas acusando ele sempre em silêncio. Ele deixava as pessoas se defender ele, as pessoas que viam o testemunho de vida que ele tinha. Fique tranquilo se alguém tá te caluniando, falando alguma coisa de você, fique em silêncio. Deus vai levantar pessoas para te defender, para te proteger. Não foram poucas as vezes que as pessoas chegaram até mim e falaram assim, pô, fulano tá falando de você, o cara tá te defamando, tá detonando tua família, aquilo tudo a pessoa veio trazer pra me falar e a pessoa distribuir, levar também, ficava em silêncio, ainda elogiava. Faz isso, quando alguém chegar pra você e falar mal de alguém, fica em silêncio, ou então tu fala assim, pô, o cara falou isso de mim, caraca, mas eu tenho uma admiração por ele. Por mais que você esteja como? Revoltado, pô, o cara vacilão, tal, isso aqui fica na tua. Tem um amigo meu, eu já falei isso aí em alguns vídeos atrás, que ele tá brigado com outro amigo meu. Então ele fica assim, caramba, fulano de tal não presta. Pô, ele falava isso de você. Eu falei, é mesmo? Aí depois ele veio de novo, pô, fulano de tal não presta, cara, já te falei, fica ligado com ele. Ele falava isso de você. Falou 3 vezes. Eu vou esperar a 4ª vez. Quando ele chegar na 4ª vez, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com um amigo meu atrás. Eu falei, caramba, ele falou tanto de mim pra você, cara, você não cortou ele não, ou me defendeu alguma coisa assim, ou você se juntou para falar de mim com ele? Que eu sei que se juntou, entendeu? Só que assim, fica entregando no cara, que coisa feia, mas é porque quer que eu cuspa alguma coisa, que eu fale alguma coisa para levar e fazer intriga. Mas comigo ele só recebe o silêncio. Eu já fui muito injetar em pilha. Eu aprendi com um amigo meu de trabalho, a gente estava descansando, um camarada que estava discutindo com outro amigo chegou e falou assim, pô, fulano de tal tá fazendo isso e isso, prejudicando todo mundo lá, ainda citou você. Então ele falou isso e saiu. Pô, eu ia levantar já para ir lá tirar satisfação. Esse camarada segurou no meu braço, olhando, vai aonde? Calma aí, cara. Espera, tu vai sair comprando briga desse, sabe que eles se pegam direto, o cara veio aqui encher tua cabeça, tu já vai assim lá, cheio de pedra na mão pra atacar no cara. Eu falei, caraca, é verdade, cara.
Ele respira fundo, fica em silêncio, reflete sobre tudo que está acontecendo. E foi libertador aquilo para mim, porque eu não só peguei para aquele momento, não, peguei para minha vida. E eu observei, eu vi que eles tinham rincha um com o outro e o camarada estava tentando me jogar contra o outro rapaz. Não que o outro fosse santo, o cara estava vacilando mesmo, mas isso é um problema dos dois, eu não tinha que me meter não. E quase que eu me meti. E isso sirva de exemplo. Se você conhece pessoas que estão brigando, não se mete. Deixa eles se resolverem, o problema é deles. A mesma coisa se você estiver em algum lugar, a pessoa te dá uma patada, sabe, te tratar com ignorância, fica em silêncio. Ele que está com problema na vida dele, não deixe ele descarregar em você. Não seja esponja que sugue essas águas sujas das pessoas, do coração das pessoas. O coração dele está amargo, deixa ele com Deus, deixa Deus tratar do coração dele. Ele vai te dar uma patada, ele vai te tratar com grosseria, você também não vai ser bobo. Você ignora, mas se tiver que dar um fora, tu dá um fora também. Mas bastou, só coloca ele no lugar dele e acabou, não dá mais confiança não. Ele que tá com problema, não deixa ele te jogar o problema dele não. Porque muitas das vezes a gente tá bem, tá em paz, as pessoas vêm e começam, né, a lançar todo aquele lixo tóxico que tá nele para você. E você vai, absorve e começa a transmitir para outras pessoas também. Então fica ligado. É como um jogo que a minha filha joga do Roblox. Tem uma parte que é do zumbi, né? O zumbi vem e você tem que fugir dele. Aquele zumbi te pega, você vira um zumbi e depois você tem que pegar os para contaminar. Não deixa os zumbis da vida te contaminar não. Beleza? Esse mundão barulhento vai fazer com que você olhe o tempo todo para fora. Já o silêncio é diferente, ele faz você olhar para dentro de você, examinar tudo em volta de você, como que tá você, como que tá tua casa, como que tá teu trabalho. Você vai observar, chegou no trabalho, tem um monte de gente reclamando, fica em silêncio, camarada, olha em volta. Que você tá pensando em sair do teu emprego porque tem um chefe que tá no teu pé, preste atenção, de repente tu vai para um outro lugar, vai ter um outro pior lá. Isso já aconteceu comigo. Eu já pedi demissão de uma empresa para ir para outra porque eu não aguentava mais gerente lá, peguei uma gerente pior, mais casca grossa. Só valeu a pena porque eu ganhei muito mais, né? Praticamente mais que o dobro do salário. Mas o que eu queria mesmo sair de lá era por causa do camarada, ficava no meu pé. E aí, do outro lado, foi pior. Faz isso, fica em silêncio, se conecte com o mundo em volta de você, medita, faz orações, conversa com Deus, curte essa família, curte as pessoas que você gosta, ignora todo esse barulho aí de fora, todas essas fofocadas. Eu convivo num local onde as pessoas gostam muito de disso e me diz. O que eu faço? Eu me tranco na minha casa, eu fico assistindo televisão, cumprimento todo mundo, não dou confiança, eu fico no silêncio do meu lar. Um tempo atrás, algumas pessoas atingiram a minha família, que eu peguei, retirei da minha família e fui para outro lugar. E aí as pessoas falam assim, caramba, vocês não vão se defender, a pessoa que está errada está lá, vocês vão se retirar. Fiquei em silêncio, falei, não está funcionando. Tem liderança, tem tudo, não está resolvendo, por que eu vou ficar nesse lugar? Já está no momento de eu e minha família meter o pé dali, sair fora. Ou seja, quando um lugar estiver te expulsando, quando alguém estiver te perseguindo, entenda que de repente é Deus permitindo isso para que você saia da sua zona de conforto. E sai em silêncio. Faz como Jesus falou. Se alguém está te insultando, sai dali e balança a sandália para que você não leve nem a areia daquele local ali na sua sandália. Muitas ideias desse mundão, muitas coisas surgiram que de momento de silêncio, onde a pessoa vai pegar, vai refletir. Jesus mesmo, né, ele subia para um monte porque ele queria paz, silêncio. Eu imagino que ele subia um monte para ter intimidade com Deus. Por quê? Porque lá embaixo, onde ele parava, tinha multidão cercando ele. Então, um monte era um lugar onde ele conseguia ficar em silêncio, refletir, conversar com Deus. As pessoas, quando querem escrever o livro, eles vão para onde? Para algum lugar de horizonte, né? Em frente ao mar, ou para o meio de uma floresta, e ele vai começando, né? Ter ideia, vai escrevendo livro, é assim que acontece. Então, da onde que surgem as maiores ideias? É no silêncio, onde você consegue pensar, você tem noção das coisas. O silêncio é estrondoso. Quando pessoas chegarem para te detonar, para falar alguma coisa que você fica em silêncio, caramba, aquilo dali deixa como? A cabeça da pessoa desse tamanho. É como a Bíblia diz, né? Você faz com que o sol caia sobre a cabeça daquela pessoa, porque ela vai esperar você reagir do mesmo jeito. Você não reage, aquela pessoa fica sem argumento. Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai cansar e vai embora. Irado, e você vai ficar tranquilo, porque você vai jogar tudo aquilo que ela tentou colocar em você para fora. Se você é aquele camarada que não consegue parar, refletir, se está vivendo desse jeito, cuidado. Tem muita gente que está infartando, que está acontecendo um monte de coisa. Por quê? Porque não para, sabe? Sempre acelerado, trabalha, academia. Tem 3 pessoas já que eu vi na televisão que ficaram no meio da academia fazendo exercício e morreu. Por quê? Trabalha, academia, estuda, aquela correria toda e não para, sabe? Não para refletir. Quando foi a última vez que você parou e ficou num jardim, numa praça, alguma coisa assim, olhando pro alto, pro céu? Não fica, sabe por quê? Porque a gente, quando tá de bobeira, a gente pega logo o celular. Antigamente você chegava na fila do dentista, tinha aquelas revistas lá, que dentista demora pra caramba, você fica ali olhando aquela revista. Hoje você nem sente o tempo passar porque tu fica no celular.
a gente não consegue mais ficar em silêncio, olhando a natureza, olhando a planta, olhando para o céu, conversando com Deus, porque a gente parou um pouquinho, tá esperando alguma coisa, já puxa logo o celular, já fica logo mexendo. E a nossa mente não descansa, não reflete no silêncio. Então guarda isso no teu coração. Se a pessoa chegar para te incomodar, falar alguma coisa, fica em silêncio, deixa a pessoa se acabar de falar um monte de coisa, a não ser que venha te agredir, aí sim você não vai deixar. Se a pessoa chegar até você para fazer fofoca com alguma coisa, fica em silêncio. Se possível, elogie aquela pessoa no qual ela está dizendo que está te falando mal. Fica em silêncio. Lembra de Jesus diante de Pilatos, em silêncio. Os fariseus tentando condenar ele, falando um monte de coisa, você não vai se defender, ele ficava em silêncio. Fica em silêncio. A única vez que ele falou foi quando Pilatos disse que tinha poder sobre fazer ele viver ou não, que não era verdade, ele não tinha. E quando aqueles fariseus falaram assim, você não dizia que você era o filho do homem? Ele fala assim, tu que dizes. Então foi as duas vezes que ele tinha razão mesmo, que ele se levantou. Quando você sair do teu silêncio para falar, fale com autoridade, com educação e desmontando a pessoa. Tá ok? Guarde isso no teu coração, espero que essa mensagem possa surtir efeito. E se você conhece alguém que é estouradinho, que é todo nervosinho, manda para essa pessoa também. Fala para essa pessoa ter cuidado, que no mundo de hoje a gente tem que prestar bastante atenção, que a gente não sabe quem são as pessoas, né? No trânsito, qualquer outro lugar. Fique em silêncio, bateu no teu carro, tenta resolver da melhor forma possível. Isso não quer dizer que você é bobão, que você é um otário, que você não resolve nada. Isso é sabedoria. Sabedoria de Deus sobre a tua vida, tá bom? Então manda essa mensagem para essa pessoa, fica também com essa mensagem no teu coração. Se quiser falar alguma coisa, escrever no comentário. Se quiser deixar um joinha. Se quiser se inscrever no canal. Tem um monte de gente que está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo. Eu já falei, esse canal é novo. Vem fazer parte da família, porque toda semana eu estou colocando vídeo aqui, tá bom? Fica com o meu abraço e o mais importante mesmo é ficar com Deus, tá bom?